Salve galera, eu sou Júnior Silva aqui da Toca do Delírio e eu tô fazendo esse vlog hoje por um motivo um pouco especial. Há um tempo atrás eu publiquei no meu Facebook uma reflexão sobre o filme A Forma da Água. E nessa reflexão eu coloquei a seguinte questão, que o filme A Forma da Água me fez perceber que Jojo Todinho, Nego do Borel, Pablo Vittar, que todos esses artistas que estão em evidência atualmente no Brasil e eles têm gerado uma grande polêmica, o filme A Forma da Água me fez perceber que eles são tão fundamentais para o nosso tempo quanto John Lennon e Paul McCartney, quanto The Who, quanto Queen, quanto Bob Dylan foram para o tempo deles. E muita gente parece que não entendeu isso, o que é meio normal, gente no Facebook não entender as coisas e falar muito entendendo pouco, né? Principalmente porque me parece que elas vão pro debate, não dá nem para chamar de debate, né? Porque quando as pessoas, né, não fundamentam de uma maneira lógica e racional e respeitosa, não existe debate. Mas deu para perceber que algumas pessoas comentaram e criticaram a minha opinião muito mais por uma questão de gosto estético pessoal e de determinados conservadorismos na sua maneira de ler a realidade do que realmente por ter entendido o que eu quis dizer. Bom, tentar fazer uma reflexão aqui sobre isso. Por que o filme A Forma da Água me fez perceber isso? Eu não vou nesse vídeo aqui falar sobre o filme, sinopse dele e tudo mais, porque o objetivo não é esse. O objetivo é esclarecer por que ele me fez ter essa percepção. O filme ele se passa nos Estados Unidos da Guerra Fria, numa época em que a discriminação de outros grupos era normal. Era uma coisa naturalizada, porque era uma forma de você garantir o lugar de controle do homem branco, cristão, bem-sucedido materialmente, negando o protagonismo, negando a importância de outros grupos, né? Tanto que é a época em que você tem a questão dos direitos civis da população afrodescendente dos Estados Unidos, que não tinham direitos constitucionais, não tinham os mesmos direitos constitucionais que os brancos, né? Então o filme se passa nesse contexto. O roteiro dele trabalha muito bem isso, mostrando como que havia a intenção de negar protagonismo, negar importância a outros grupos para poder garantir o lugar de privilégio, de controle na sociedade do homem branco cristão, descendente do europeu norte-americano. Bom, de lá para cá eu refleti que o mundo evoluiu com relação a muitas questões. A nossa democracia, a democracia evoluiu, mas ela evoluiu numa dialética meio estranha, assim, porque ao mesmo tempo em que a gente conquistou direitos e liberdades e uma série de outras coisas inerentes à democracia, ela também abriu caminho para os atuais discursos de ódio que você tem hoje em dia, que são mascarados como opinião, né? As pessoas elas manifestam um discurso discriminatório e reivindicam que isso não é discriminação, que isso não é preconceito, que isso não é perversidade. Elas apresentam isso como o direito à liberdade de expressão delas, né? Então tem esse lado perverso da democracia, e é isso que me levou a perceber como que esses artistas hoje em dia no Brasil, que estão em evidência, mas que são artistas que estão fora de um determinado padrão moral, padrão de consumo, padrão estético, são tão relevantes para a gente quanto outros ícones, né, da contracultura nos anos 60, nos anos 70 foram. Como eu já mencionei aqui, né, Bob Dylan, John Lennon, Paul McCartney, Janis Joplin, Martin Luther King, Malcolm X. Por quê? Porque eles colocam um debate importante para a gente hoje. Porque, como eu falei, ao mesmo tempo que a democracia permitiu que discursos de ódio, né, emergissem hoje em dia, ao mesmo tempo a gente precisa, para poder contrabalancear e contrapor esse discurso de ódios, essas pessoas que demonstram que você pode ter outros olhares, né? Que você pode ter uma pluralidade muito maior nos discursos. E é uma reflexão que me deixou muito otimista, porque se no primeiro momento você tem esses discursos conservadores que tentam se fortalecer com a democracia, paradoxalmente, contraditoriamente tentam se fortalecer com a democracia, ao mesmo tempo é a própria democracia que permite que essa diversidade, como a gente tem visto hoje em dia na música brasileira,
que ela ganhe espaço. Claro que o espaço que essa diversidade ganha, ela não é tão objetiva e tão simples assim. Ela tem outros mecanismos que também estão por trás e fazem ela aparecer. Mas ainda bem que essa diversidade está aí. E essa reflexão ela não tem nada a ver com gosto estético, com gosto musical, que é uma outra questão, né? Não é porque eu não gosto de uma determinada música, de um determinado gênero, que ele é ruim, né? Eu tenho que fazer uma outra reflexão. Mas, de maneira geral, é essa questão que o filme A Forma da Água fez emergir enquanto eu estava assistindo ele. E essa é a grande função, eu acredito que essa é a grande função do cinema, a grande função de uma obra cinematográfica, a grande função de qualquer obra de arte. É te incitar a perceber para além da aparência com que a realidade às vezes se mostra para você. Bom, se você entendeu, fantástico. Inclusive, se houver alguma contribuição, fique à vontade para comentar. Agora, se você não concordou, beleza, melhor ainda. Vamos debater, né? Mas traz os seus argumentos para o debate de forma respeitosa, porque se não for assim, não vai rolar, ok? Valeu, galera. É isso aí. Ça se barre en couille, à chaque contrôle c'est aberrant. Ça se barre en couille, le cul de la France a trop béant.